A você que acompanha o canal Valor Entrevista, subimos um nível aqui hoje. Recebo com muita alegria o deputado estadual Ricardo Alba, o deputado mais votado do estado de Santa Catarina. Foram mais de 60 mil votos. 62,762. Muitos deles aqui da bela cidade de Gaspar. Então. 4.500 votos, foi a cidade que me deu a segunda maior votação. E a gente tem um compromisso muito grande, muito forte com o povo gasparense. É isso. Hoje o Alba está aí para bater Coração uma ideia, do Vale. trocar uma ideia com a gente e contar um pouco mais dessa história. Não só como político, mas também bem antes, professor, enfim, né? Sim. Então tem toda uma caminhada aí que o Alba já tem. Hoje ele está aqui no estúdio para conversar com a gente. Seja bem-vindo ao Valor Entrevista, é um prazer, meu irmão. Prazer, Alan, Santiago, prazer estar aqui na tua casa, no teu estúdio, conversar com o teu público extremamente qualificado, formador de opinião, mostrar um pouco quem é o Alba, o que fez o Alba, o que está fazendo, os trabalhos que a gente tem feito por Gaspar, por Ilhota, por Brusque, Blumenau, por todo o Médio Vale, Alto Vale, né? Hoje temos sido o deputado que mais tem trazido recursos para melhorar a vida do cidadão gasparense, blumenauense e assim vai, morador do Vale do Itajaí. Isso nos deixa muito feliz, porque quando a gente foi eleito deputado estadual lá atrás, com uma expressiva votação, o que nos levou a ser o deputado mais votado de Santa Catarina, foi colocado nesses ombros aqui a responsabilidade de fazer um mandato efetivo, não só em discursos, não só em tribuna, mas em trazer resultado, para que a vida do cidadão, do morador do Vale do Itajaí, melhore na prática. Sim. E assim a gente tem feito, trazido muito recurso para a rede hospitalar, para escolas, para infraestrutura. Mas e a gente vai segura isso aí tudo, que a gente vai ter tempo para conversar sobre isso. Mas nesse primeiro bloco, Alba, eu quero extrair um pouco de você. Sim. Como é que foi a infância? Foi em Blumenau, não foi em Blumenau? Por que tu escolheu a tua carreira? É advogado, né, Alba? Eu sou oficial de justiça. Oficial de justiça. Então, vamos voltar um pouquinho lá atrás e no segundo bloco a gente conta todas essas façanhas que você tem aí com relação à área política. Pode ser? Pode ser. E irmãos, tem irmãos? Como é que foi? Tenho, eu sou o último caçula de 4 irmãos, né? Sou blumenauense, nasci no Hospital Santa Isabel, estudei no Pedro II, que é uma escola pública estadual, lá na região da Nereu Ramos, Alameda, são 3 quarteirões, lá um colégio muito grande. Meu pai era professor da escola, minha mãe era professora, escola pública estadual. Sim. Então tive minha vida toda ali vinculada ao Colégio Pedro II. Depois, aos 18 anos, fiz vestibular. Naquela época ainda tinha, né? Vestibular. Vestibular, velho. E fiz o curso de Direito na FURB. E sempre comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei a trabalhar com 14 anos, né? Como estagiário, fiz muito estágio, fiz estágio no Procon, fiz estágio em tudo quanto é lugar, de órgão público. Você tá com que idade hoje, amor? Eu tô com 37 para 38. Porra, cara novo, rapaz. Olha aí, eu não sabia que era Faço tão 38 assim, esse ano, sou de 84. Olha só, cara, que legal. Mas tô judiadinho já, né? Estamos, né? Bom, Alba, mas assim, ó, como é que era a tua infância com a tua família, teus irmãos? O que é que tu recorda desse período? A infância foi muito boa, né? Uma infância extremamente familiar, amistosa, muitos amigos, brincadeiras na rua. Fui criado ali na Alvin Schrader, na Rua do Tabajara, Pastor Oswaldo Rez também, Garcia Dentro, né? Me criei ali Garcia Dentro, tive uma vida muito voltada ao Colégio Pedro II, então estudava de manhã, fazia estágio à tarde, fazia natação, competia natação, treinava no SESI, cheguei até a ser campeão catarinense de natação. Você já foi atleta, cara? Já fui atleta. Quem olha hoje não imagina legal, isso. Né, fui campeão catarinense, sou brasileiro de natação, muitos amigos aqui de Gaspar que treinavam conosco. Então tu era rápido nadando, né? Porque o Alba, ele tem a estatura, tem o quê? 1,70 m? 1,72 m. 72? Era rápido, era rápido. Tem que ser rápido. Né? Eu nadava a prova de meio fundo, né? Na 200, 400 metros. Fui campeão catarinense, fazia tempos bons, índice para brasileiro. Treinava muito, cara, treinava 3 horas na água todo dia. Cheguei a nadar 10, 12 km por dia. Nossa, cara, parabéns. Era outra. Era o Alba atleta. Hoje, se botar na piscina, afunda. Não, uma provinha rápida a gente faz ainda, né? Até 100 metros aí faz e nada bem, porque a resistência acaba perdendo, mas
o estilo, né? Saber nadar, isso não perde nunca. É Sim. que nem andar de bicicleta. Sim. Então eu estudava de manhã, nadava à tarde, no meio-dia às 2, fazia estágio, sempre ajudei em casa, sempre tive uma vida com muitos amigos, né? Com futebol, com brincadeiras, com uma vida muito saudável, entende? Sim, sempre sim. voltada à prática esportiva. E o Colégio Pedro II nos deu essa vida, né? O fato do meu pai ter sido diretor também, no final de semana a gente ia para o colégio, abria o colégio para a comunidade, jogava bola, Show. brincava lá no colégio. E o Pedro II, naquela época, tinha 3.000 alunos. Era o segundo maior educandário de Santa Catarina. Pensa, tem faculdade hoje que não tem 3.000 alunos. Tem faculdade que não tem. O colégio onde a gente estudava tinha 3.000 alunos. Então a gente conheceu muita gente lá, fez muitos amigos, que a gente carrega para a vida inteira, né? Sim. Então o Pedro II foi uma grande escola, e hoje quando eu visito o colégio e consegui a reforma do Colégio Pedro II, 2,5 milhões, hoje como deputado, me deixa muito feliz. Claro. Porque é voltar ao passado, é reviver histórias, é ver o jeito que a gente passou a infância, o ginásio, o segundo Sim. grau, é relembrar bons momentos da vida. Sim. Então, blumenauense, nascido no Santa Isabel, estudei no Pedro II, um pouquinho mais velho, já com 18 anos fiz vestibular, fiz para o curso de Direito na FURB, estudei na FURB no período noturno, trabalhava durante o dia, me formei, sempre fui um apaixonado pelo direito, fiz pós-graduação, estudei para magistratura, fiz Escola da Magistratura Federal. Sim. Lá em Curitiba fiz a SMAF, tive aula com o Sérgio Moro lá, inclusive. Isso em 2008. Depois, em 2009, fiz a Escola da Magistratura Estadual, Sim. a SMESC na FURB, 2 pós-graduação, mestrado em Desenvolvimento Regional, também na FURB. Então tive uma vida acadêmica muito focada, intensa. E comecei a dar aula na universidade, né? Então sempre fui um apaixonado pelo direito, né? Dei aula. Então, quando você fala, comecei a dar aula na universidade, que você se formou, né? Eu também passei por isso, é um gosto a mais, né, cara? É uma satisfação a mais. Com certeza, e dei aula na faculdade onde eu estudei, né? Eu fui professor ao lado daqueles que foram meus professores. Então, realmente... E sou um apaixonado pela sala de aula, eu sou um professor, né? Sim. Eu nunca imaginei estar na política, né? Eu nunca imaginei ser vereador em Blumenau, fui vereador, ou deputado estadual, como sou hoje, né? Eu sempre fui um professor universitário, dedicado, que dava aula de manhã e à noite, um servidor do Poder Judiciário, Sim. Sou oficial de justiça, isso me dá um conhecimento da sociedade, falava com o William agora há pouco, que eu conheço a todas as classes sociais, né? A vida do mais pobre, do classe média, do rico, de todos os bairros, né? Quando era oficial de justiça, era comarca integrada ainda, Blumenau, Gaspar, Sim. cumpria atos aqui em Gaspar, então conheço muito bem os bairros aqui de Gaspar. Então isso me deu uma experiência de vida muito grande. Sim. Né? E Ô, lá Alba. em 2000... Ô, Alba, deixa eu fazer. Claro. Eu preciso te perguntar a respeito dos teus pais, porque assim, ó, a nossa base familiar, ela é pautada nos pais. Né? O que eles faziam? O que eles fazem? O meu pai é professor, né? Professor universitário, professor era professor do colégio onde eu estudava também. Sim. E minha mãe também era professora. Os dois são aposentados pelo Estado, professores da rede estadual, e o meu pai também é aposentado da FURB, dava aula na FURB, né? Sim. Então eu venho de uma família de professores. Legal. Por isso que sou apaixonado pela sala de aula, pela docência. Fiz pós-graduação, mestrado, por isso que comecei desde novo, ali com 24, 25 anos, a dar aula na faculdade, na FURB. Procurei me especializar. E ainda sinto falta da sala de aula. Imagino. Mas estando na política é praticamente impossível dar aula porque não tem tempo para mais nada. Né? A política também é apaixonante, ela te consome, ela te envolve. É muito satisfatório ajudar o desenvolvimento da cidade. E então a gente está numa fase agora de deixar a sala de aula em stand-by. Sim. Para no período adequado voltar. E vai ter novos desafios. A gente vai falar dos desafios no segundo bloco. Por enquanto eu quero ainda extrair algumas coisas a respeito do passado um pouquinho do Alba. E é corintiano, né, cara?
Eu não sei se é um defeito ou se é uma qualidade. Até hoje eu tô para saber isso daí. Se é uma qualidade ou se é um defeito. Não, pô, campeão do mundo, campeão do mundo. Timaço do Corinthians. Timaço. Nação com mais de 30 milhões Eu gosto do Corinthians, mas eu gosto de ver um bom futebol. Seja qual for o time, né? Vamos cravar então quem é que vence essa Copa do Mundo, cara? Olha, o Brasil tá indo com um bom time aí. Mas a Alemanha tá forte também, né? A Alemanha tá forte. A Holanda. A Itália tá fora, cara. Tá fora? Tá fora. Não sabia. A Itália esse ano também parece que não se classificou. A Inglaterra tá forte também. O futebol inglês deu uma melhorada muito. A própria Bélgica. Sim. E a França. E aí em novembro, né? Vai ser em novembro, para quem tá assistindo a gente, porque lá no Catar é verão. E o inverno é em novembro. Então, para não sacrificar demais os jogadores. Tu jogava futebol, cara? Jogava, mas jogava mal, né? Meu negócio era na água. Meu negócio era nas piscinas. Ali eu me virava bem. Tu só trabalhou como esportista com a natação? Ou teve com a natação, só com a natação. Mas voltando para a natação, né, já que despertou a tua curiosidade, né? A gente treinava, o Carlos Augusto era o técnico, a gente treinava do meio-dia às 2 e fazia um treino duplo ainda das 6 às 7. Então era realmente 3 horas na água, mais corrida, mais musculação. Sim. Era voltado para a competição mesmo, tanto que a gente ia para Catarinense, Sul Brasileiro, Copa Mercosul. Eu já cheguei a ser vitorioso na Copa Mercosul também, isso em 99. Sim. Né? Tinha 14 anos, 14, 15 anos. O que tu aprendeu com a natação, cara? Aprendi disciplina. Essa pergunta é boa, hein? Aprendi disciplina. Além de nadar, aprendi disciplina, treinar, ser resiliente. Quando ganhar, levantar já e treinar para a próxima competição. Quando perder, levantar a cabeça e treinar mais ainda. Sim. Nadar mesmo, com as perdas, nadar mesmo cansado, nadar mesmo exausto. Porque quando tu tá na prova ali nadando, tem uma hora que bate cai o peso nas costas, né? Que tu não consegue mal levantar o braço. E mesmo assim, tu tem que terminar a prova. Então a natação, o esporte, né? Uma escola de vida. O esporte, né? Como um todo, né? O esporte. Quem pratica esporte treina para a vida. Né? Então, esse eu acho frase bonita, hein, Alba? É verdade. Repete aí. Quem pratica esporte treina para a vida. É isso aí, tá vendo? Esporte é tudo, cara. É isso aí. Eu jogava futebol. Eu me lembro que o Carlos falava assim pra gente, o técnico, né? Hoje falecido Carlos Augusto Vieira, falava assim: nadar descansado, todo mundo nada. Eu quero ver tu nadar cansado. Ele falava assim: eu quero ver tu nadar cansado. Aquele algo a mais, né? É algo a mais, é o sprint final, quando tu tá cansado, tá morto, quando tua perna não responde mais e tu vai ter que fazer pernada forte para ultrapassar o teu adversário. Isso a gente carrega pra vida, né? Trabalhar descansado, todo mundo trabalha. Eu quero ver tu trabalhar cansado. Sim. Quero ver tu fazer a agenda longe, agenda onde tu já teve um dia exausto e tem que fazer ainda honrar os compromissos. Então, essa energia da época de natação tu traz hoje para a questão política. Com certeza, trago para minha vida, né? Para mim não tem agenda longe, não tem agenda fora de horário. Eu ouvi uma frase de uma amiga minha que esteve aqui comigo, ela falou: longe é onde você não quer estar. É bem isso aí. Porra, cara, aquilo ali, porque ela chegou aqui 9h30 da noite, ela veio de São João Batista para fazer um vídeo aqui comigo. Sim. E quando ela chegou, ela me deu um abraço, eu falei: poxa, amiga, 9h30, porque ela se atrasou. Sim. Ela falou: Alan, longe é onde você não quer estar. É bem isso. Porra, quebrou minhas pernas, né? Porque a gente fica naquela... Sensacional, não, cara. É isso aí. A gente não tem que arrumar desculpa para as coisas. Sim. A gente tem que arrumar meio para executar as coisas. Exatamente. Né? Isso o esporte ensinou muito, né? E não só a minha, a todos que praticaram esportes, né? Que aprenderam a ganhar, a perder, a treinar, a ser resiliente, a suportar a dor. Exato. E seguir em frente. Exato. E faz parte da vida, né? Eu quero te perguntar a respeito do teu casamento, que hoje você é um homem casado. Há quanto tempo? Olha, eu tô com a Janaína, se somar namoro, noivado e casamento, a gente tá 16 anos. Pô, metade da vida do homem, cara. Sério mesmo, amor? Sério. Olha aí, cara. A gente tá quase no regime semiaberto, regime semiaberto. É o regime disciplinar diferenciado. Já. Tô na fase da vida do RDD, né? Que legal, cara. É o regime semiaberto. Tu sai para trabalhar durante o dia, mas tem que voltar para casa. Tem que voltar. Mas tem um bom motivo para voltar para casa, que ele tá com um bebê de menos de 30 dias, é isso? É, a Maria Clara, nossa alegria lá em casa agora, nasceu recentemente. Uma linda menina. Tá com 28 dias, nasceu dia 16 de maio.
Eu uma princesa que veio antes aí da nossa ideia, né? Que tinha marcado a cesárea para quinta-feira, dia 19, ela veio segunda-feira, dia 16, estourou a bolsa, a gente correu pro hospital. Mas uma princesa, uma linda, né? Legal. Puxou a mãe, né? Parabéns, porque se puxa pro pai, né, Janaína? Se puxa pro pai. Ai, cara, aí mas tem que bom, puxar né? pro pai as habilidades. O que a Janaína fala? Faz. A Janaína é fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Tem um estúdio de pilates. Olha só. Né? Uma profissional dedicada, voltada à área da saúde, Que legal. Estudiosa. Parabéns. Conheci ela na época da faculdade. Ela estava lá estudando, eu estava nos corredores da FURB. Sim. Olhei aquela menininha bonita, eu com 21, ela 20. Falei, corpinho sarado. Eu falei, é hoje. Que legal, Tamo aí até hoje, ó. Hoje não, é 16 anos já. São 16 anos, uma bebê recente. Parabéns, cara, porque a construção da nossa vida se baseia no nosso seio familiar. Você teve isso. Família é tudo. Você teve isso e agora você faz. É isso aí. Desse sentido a sua vida. Legal. É isso. Falei até bonito agora, hein, Alba? Falou bonito. Porra, cara, falei até bonito, cara. A gente vai pro nosso segundo bloco, pessoal, e no segundo bloco a gente vai tratar só das questões políticas, porque o Alba é um dos deputados estaduais mais atuantes de Santa Catarina, como eu comentei no início, ele também é um dos mais votados da história do estado. Não saia daí, já voltamos. Voltando o papo aqui no estúdio com o deputado Ricardo Alba. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez aí pela presença. E agora a gente vai falar só de política. Vamos lá. Primeiro eu quero que as pessoas entendam em que momento tu entrou para a política, porque ele foi vereador na cidade de Blumenau. E como é que foi esse chamado para a política lá? Olha, foi um chamado, realmente. Eu era professor da FURB, servidor do Poder Judiciário, e eu senti que naquele momento havia uma ausência de representatividade, né, na Câmara de Vereadores de Blumenau. E eu sempre gostei muito de política, né? Eu nunca tive atividade partidária, né? Tanto que eu só me filiei para concorrer. Mas eu sempre fui muito envolvido em política, em opinião, em participação. Organizei as manifestações de rua em Blumenau que visavam o impeachment da Dilma. Fizemos as maiores manifestações proporcionais do Brasil, quase 100 mil pessoas na rua. Então eu senti um chamado de participação política. Coloquei meu nome à disposição para vereador na época, em 2016. Tive uma votação expressiva, fiz 3.277 votos, fui um dos vereadores mais votados e quem é vereador sabe que daí é uma injeção de política na veia, Sim. Aquilo vira um turbilhão de emoção, de comprometimento com a sociedade. Sim. Trabalhei muito forte os bairros da cidade, a pauta da educação, a vida comunitária. Fiz um projeto em Blumenau chamado Empresa Amiga da Escola, que nada mais é do que um estímulo à parceria público-privada. É fazer com que a empresa do bairro adote a escola e ganhe visibilidade, enquanto que a escola ganha, tendo a escola reformada, pintada, Exato. Restaurada, ampliada. Isso pegou na cidade. As empresas abraçavam as escolas e o projeto ganhou repercussão regional, foi copiado aí para 7 municípios aqui da região. Hein? Parabéns. E isso nos levou a um chamado, a um novo chamado. Coloquei meu nome à disposição. Como vereador, qual era o partido, só para o pessoal? Era o PP. PP, show. Fui pelo PP. Sim. Né? E aí veio 2018, você recebeu um outro convite, chamado também. Recebi um chamado, né? Claro, vontade própria também. A gente está falando de vereador lá em 2016, né? Campanha de 2016, é isso? Perfeito. Vereador 2016. 2016, aí 2018, outro chamado para deputado estadual. Para deputado estadual. A gente estava fazendo um trabalho fantástico, bem avaliado pela população, com esse projeto que repercutiu regionalmente, com uma vontade de seguir além, de trabalhar pela região toda, Sim. que eu coloquei meu nome à disposição para deputado estadual. Tive uma votação expressiva em Blumenau, 36 mil votos em Blumenau, saí eleito da cidade, uma votação expressiva em Gaspar, o povo gasparense me abraçou muito forte, foi a segunda cidade que me deu a maior votação, fiz 4.500 votos em Gaspar, daí o nosso compromisso sério com o povo gasparense em retribuir essa confiança obtida nas urnas, e temos feito isso, né? Não só em relação a Blumenau, a Gaspar,
mas a todo o Vale do Itajaí, onde nós temos sido hoje o deputado que mais está trazendo recurso para o Vale do Itajaí, seja para infraestrutura, educação, saúde. E desde o dia 1º de fevereiro de 2019, quando eu assumi como deputado estadual, tendo sido o deputado mais votado de Santa Catarina, com 62 mil votos, e pesa nos ombros essa responsabilidade, e nós traduzimos esse peso em trabalho, em resultado, em participação efetiva, um mandato de resultado. Nosso mandato não é um mandato em que o deputado vai lá, usa a tribuna, faz o atendimento no gabinete e acabou. Não. A gente trabalha mais de 200 municípios presencialmente. Ô Alba, deixa eu te perguntar uma coisa com relação aí à tua votação, que foi realmente muito expressiva, o deputado mais votado no estado. O que você acha que, por conta de que se deu essa votação tão expressiva? Porque a gente ouve muitas pessoas falando que era aquela questão da onda bolsonarista. Teve também, mas quem foi eleito só pela onda ficou em 32, 34, 35 mil votos. Quem não era vereador, que foi eleito só pela onda. Eu já era vereador de mais de 3 mil votos em Blumenau, professor universitário há mais de 10 anos, com uma visibilidade regional muito grande. É claro que a onda que nós ajudamos a criar, eu não surfei a onda, eu ajudei a criar a onda, é diferente, né? Claro que isso deu um gás, deu um plus aí. Exatamente. Deu um plus na votação, tanto que a gente foi para 62 mil votos. Eu não imaginava fazer 62 mil votos. Falo aqui de forma muito transparente, contigo e com o teu público. Mas nós imaginávamos fazer 45, 50 mil votos. Tu sabia? O que já dava para se eleger com folga. Exato. Só que esse gás, toda essa onda, nos levou a ser o deputado mais votado de Santa Catarina e a gente matou no peito essa responsabilidade e traduzindo em trabalho efetivo, não só em discurso, não só, né, em tribuna, mas em trabalho efetivo, aquele que melhora a vida das pessoas no bairro, na comunidade, e hoje temos a realização desse trabalho. O deputado que mais traz recursos para o Vale do Itajaí, melhorando a vida do povo do Vale. Eu vou te fazer essa pergunta daqui a pouco com relação aos recursos, mas tem uma curiosidade que eu quero compartilhar contigo, que naquela noite da votação, do resultado, tu tinha colocado só a Alba lá, né? Só a Alba, eu fui para a urna só com Era a Alba. só a Alba. Aí eu dava F5 para atualizar e, porra, 20 mil, 25, 30, 35, 40, 45 mil. E eu dando F5, 55 mil. Eu falei, mas caralho, quem é esse Alba? Eu não tinha noção, olha só que loucura, Sim. que era você, cara. Que já tinha sido entrevistado. Sabe assim, eu já tinha entrevistado ele como vereador. Só que como ele usou só Alba, eu falei, meu Deus do céu, será que ele tem? E eu achava também que era uma mulher, cara. Aí quando veio o resultado, que eu vi a foto, eu falei, nossa, o Ricardo, mano. Sim, sim. Cara. Só que aquilo te surpreendeu, cara. Se falar Ricardo, ninguém sabe quem é. Porque na faculdade já aula com o professor Alba. Entendi. Professor Alba. Tem a estratégia. No fórum, Alba. Então todo mundo me chama de Alba. Entendi. Pelo sobrenome, né? Meu nome é Ricardo Alba. Se falar Ricardo, acho que nem eu olho pro lado, né? Então é só Alba. Então eu fui pra urna como Alba. E pegou, né? Graças a Deus, tivemos uma votação expressiva em Gaspar, em Blumenau, em Ilhota, em todo o Médio Vale aqui, a gente saiu com 50 mil votos. 36 mil só em Blumenau, 4.500 em Gaspar. Então, uma felicidade. Surpreendeu. Com certeza, eu não imaginava. Como é que foi a festa da vitória, eu cara? Não eu imaginava tenho curiosidade de perguntar isso. Ser o deputado mais votado. Eu imaginava fazer uma eleição para me eleger. Eu tinha convicção da eleição. Pelo trabalho que nós tínhamos feito a nível de estado, pela força regional, repito, nós imaginávamos fazer aí 45, 50 mil votos, não 62. Sim. E não ser o deputado mais votado. Mas Deus e o povo catarinense quis assim, a gente assumiu essa responsabilidade. Sim. E traduzimos ela em resultado. A festa da vitória foi uma loucura, né? Eu me lembro aí... Foi lá em Blumenau. Foi lá em Blumenau, foi no bairro Ponta Aguda, num restaurante que não tem mais hoje, mas na época era o Forte Apache, em frente ao Tiptim. Sim, né? sim. Tem o Tiptim, do outro lado da rua tinha o Forte Apache. Sim, sim. Uma concessionária de carro. Hoje é uma concessionária de carro, é. E foi uma loucura, né? Aquilo era uma multidão, tomou conta da rua, o povo invadiu a rua, os amigos da região toda vieram, fecharam o trânsito, a guarda de trânsito teve que fazer a mobilização do local ali.
Foi uma loucura, veio carro de som, foguetório, apareceu de tudo e a gente não tinha contratado carro de som, a gente não tinha contratado foguetório. Foi tudo no orgânico. Foi tudo no orgânico, foi tudo no orgânico. Então a população veio comemorar com a gente a nossa vitória, não é a minha vitória, é a vitória do Vale. Quando que o Vale do Itajaí fez o deputado mais votado, né? Acho que nunca na história, né? Sempre é de Joinville, cidade mais populosa, sempre é de Florianópolis. Exato. Não, o Vale do Itajaí, Gaspar, Blumenau, Ilhota, Timbó, Indaial, Pomerode, fez o deputado mais votado e, repito, eu assumo com muita responsabilidade essa votação e essa missão que foi dada pelo Vale do Itajaí e traduzo ela em resultados efetivos. Agora que vem a pergunta que eu vou te fazer. Vamos trabalhar agora com as questões dos números. Tá? Sim. Quanto de verba o deputado Ricardo Alba já trouxe para o Vale, para o Médio Vale, enfim? Muito recurso. Começar por Gaspar, aqui Olha, que você teve mais de 4.000 somados votos. todos os municípios que a gente destinou recursos, seja de emenda ou convênio, que fomos buscar com o governo do estado, beira a 100 milhões. Né? Buscamos recurso para o Hospital Santa Isabel, por exemplo, em Blumenau, que atende não só o blumenauense, atende o gasparense, atende o estado inteiro. Não recebia recurso. Nós buscamos um convênio que garante ao hospital 13 milhões por ano. Não Legal. recebia R$1. Olha aí, ó, mais de 1 Não milhão por mês. recebia R$1. A gente buscou um convênio, após reconhecer Blumenau como a capital catarinense dos transplantes, um convênio com o hospital e a Secretaria de Saúde que garante 13 milhões Sim. ao hospital. Isso sem falar nos outros hospitais, né, de Blumenau, o Santo Antônio, o Misericórdia. Mas saindo de Blumenau, trouxemos recursos para o Hospital de Gaspar também. Trouxemos recurso para o Azambuja, em Brusque. Trouxemos recurso para o Hospital do Texto, Rio do Texto, em Pomerode. Para o AS, em Timbó. Para o São Benedito, em Benedito Novo. E assim vai. A Memória gente tá atendeu... boa, hein, deputado? Memória tá boa, viu aí, ó? Citando nomes e tudo. Sim, a gente atendeu toda a região, né? Ninguém pode falar, o meu deputado só de Blumenau. Não, eu atendi toda a região. Acabei de levar 5 milhões para Pomerode, para asfaltar 21 de janeiro, a avenida, uma das principais de Pomerode. Trouxemos recentemente 7 milhões para Ilhota. 7 milhões para Ilhota. Quando que um deputado trouxe isso? Para asfaltar toda a estrada geral do Braço do Baú, a região do Baú que sofreu aquela catástrofe em 2008, vai ser toda asfaltada com recursos que nós, deputado Alba, trouxemos. Legal. Trouxemos recursos para Gaspar, se não me falha a memória, para o hospital, para a rua Alfredo Nicolau da Silva, no bairro Lagoa, foram 450 mil para asfaltar essa rua. Trouxemos viatura de polícia, tem uma série de recursos que trouxemos para cá. É importante essa pergunta que eu vou te fazer agora, porque para quem está assistindo a Trouxemos uma máquina, uma retroescavadeira para os agricultores, se eu não me engano é 500 mil uma máquina, que vai para os risicultores, os plantadores de arroz. O pessoal que está assistindo a gente agora deve estar se perguntando assim, trouxemos, mas como? Como é que trabalha um deputado quando você diz, estamos levando recursos? Como é que é esse mecanismo para trazer o recurso? Existe um mecanismo na Constituição do Estado chamado emendas impositivas, onde o deputado olha a necessidade da sua região, necessidade de Gaspar, de Ilhota, de Timbó, de Indaial, de Blumenau, e faz uma rúbrica no orçamento do Estado, uma emenda, destinando um valor do orçamento do Estado para aquela obra, para aquele colégio, para aquela rua, para aquele hospital, para aquele posto de saúde. Então é o deputado fazendo indicação nas necessidades da região. Entendi. Porque o governo ele não tem por si só a capacidade de atender e de verificar quais são as necessidades. E o governo de 295 municípios. É fiscalizado pelos deputados. Né? O governo é fiscalizado pelos deputados o recurso é fiscalizado assim como as prefeituras são fiscalizadas pelos vereadores. Perfeito. Então a gente fez destinação pesada de recursos para Gaspar, para Ilhota, para toda a região aqui, seja através de emenda ou de convênio. Convênio a gente buscou muito recurso também, porque tivemos acesso e boa habilidade política para trazer investimentos para a nossa região. Legal. O recurso de Pomerode agora foi via convênio, recurso de Ilhota via convênio. O governador teve agora, semana passada, no Alvorada, aqui em Gaspar, eu acompanhei, sexta-feira à tarde, às 14 horas,
onde ele liberou 446 milhões para Gaspar. Vou repetir, o pessoal pode não acreditar, mas dá uma olhada. Quase meio milhão. Quase meio bilhão. Bilhão. Quase meio bilhão. Porra, bilhão, cara. Bilhão. O governador Grande trouxe Moisés. 446 milhões para Gaspar. Ó. Então, eu sou uma das vozes. Claro que esse recurso, eu não estou querendo ser o pai da criança Claro, disso tudo. Claro que não, foi articulado pelo prefeito Kleber, pelo vice Brick, por outros deputados, mas eu sou uma das vozes lá na Assembleia que faço ecoar as necessidades de Gaspar. Sim. Que fala da 470, que fala da SC 108, que fala da ligação de Gaspar até Brusque, né? A Ivo Silveira, que precisa ser recapeada, né? Então, precisa ter manutenção e duplicação. Então, eu sou uma das vozes mais atuantes do Vale do Itajaí e isso se traduz em números, né? Claro. Traduz em resultados. Albi, como é que foi esse período de pandemia? Porque logo assim que você assumiu, passou um ano, veio 2020, março para tudo, o governador dá algumas cabeçadas, até porque é importante a gente deixar bem claro que ninguém sabia lidar com pandemia, com porra nenhuma. Tava tudo errado, e vem vacina e não vem vacina, e fecha isso e fecha aquilo e tal. Como é que foi esse período para os deputados, em especial para você, dentro da Alesc, tendo que observar tudo e também ajudar nas canetadas, enfim? Olha, é um período complicado para todo mundo, sobretudo para quem está ajudando a administração pública a resolver os problemas. O papel do deputado, eu sempre vejo o deputado como uma ponte entre os municípios e o governo do estado. Certo. É uma ponte, é um interlocutor, é um embaixador da região. Então eu procurei fazer isso também em relação à pandemia. Procurei, junto ao governo do estado, trazer recurso para os hospitais, para os postos de saúde, respiradores. Quando o prefeito Kleber aqui contratualizou leitos de UTI Covid, eu fui um dos deputados que cobrei do secretário de saúde à época, o secretário André Mota, para que o estado bancasse os leitos de UTI contratualizados pela prefeitura. E assim fizemos também em Indaial, no Beatriz Ramos, onde levamos 10 leitos de UTI Covid para o Hospital de Indaial, onde atuamos em diversas frentes para levar mais saúde para a população, seja na abertura de leitos de UTI Covid à época, ou no envio de recursos ou de respiradores que foram adquiridos pelo governo do estado ou pelo governo federal. Então eu servi como essa ponte entre a Secretaria de Saúde estadual e os municípios, os prefeitos e os secretários municipais. Sensacional. Bom, depois de toda essa bagagem de 2016 para cá, lidando com política, vem mais um desafio. Já foi vereador, foi o deputado estadual mais eleito de Santa Catarina, um dos deputados que mais trouxeram, como ele mesmo disse, verbas para o Vale Europeu. E agora você está novamente em um período eleitoral, e você é pré-candidato a deputado federal. Perfeito. Mais um desafio, hein? Mais um grande desafio. Coloquei meu nome à disposição do Vale do Itajaí, de Gaspar, de Ilhota, de Blumenau, de todos os municípios da região. Coloquei meu nome como pré-candidato a deputado federal, entendendo que precisa ter alguém com esse perfil aguerrido que eu tenho lá em Brasília, buscando recursos para a nossa região, falando das nossas necessidades, falando da 470, das barragens no Alto Vale, visando o desenvolvimento da nossa terra, do Vale do Itajaí. Por isso que eu coloquei meu nome à disposição como pré-candidato a deputado federal. Eu entendo que eu tenho experiência política, já fui vereador, deputado estadual, né? Fui candidato a prefeito, derrotado, mas aprendi muito com a candidatura a prefeito e agora vou assumir essa missão de representar o povo catarinense, sobretudo o Vale do Itajaí, em Brasília. A lei não nos permite falar em candidatura ainda, né? Não pode. Não pode, senão a Justiça Eleitoral... Senão a gente pega um gancho aqui. Pega um gancho da Justiça Eleitoral. A lei só nos permite falar em pré-candidatura e também não nos permite pedir voto, mas nos permite pedir apoio. Apoio ao nosso trabalho, apoio e reconhecimento ao que temos feito em relação ao Vale do Itajaí, a Gaspar, a Blumenau e a todos os municípios aqui da região. Como mencionamos, trouxemos muito recurso, temos sido o deputado que mais tem trazido recurso para melhorar a vida
da população do Vale, e é com base nesse trabalho e nesse histórico que a gente lançou a nossa pré-candidatura, que com certeza será sim uma candidatura, e tenho certeza, com o reconhecimento dos moradores aqui de Gaspar e região, será vitoriosa. Eu quero voltar um pouquinho atrás. Você comentou que foi candidato a prefeito derrotado. As pessoas precisam acabar com essa cultura de que quando você perde alguma coisa, no caso dos políticos, você está destruído, você está acabado, perdeu. Essa cultura é ultrapassada. A perda hoje, ela nos ensina muito. Muito. Que esse posicionamento de perder, analisar o que aconteceu e dar sequência, porque perder é uma coisa, agora ficar lá chorando a perda é outra coisa totalmente diferente. Falasse tudo. Porra, falei bonito, hein, Alba? Falei bonito, hein? Diga lá. Esse Alan é uma figura. O fato de termos ido para uma eleição a prefeito em Blumenau nos deu uma bagagem muito grande. O cenário era um cenário de pandemia, um cenário onde as pessoas não foram votar. Teve em Blumenau, naquele cenário específico, 1/3 de abstenção, né? Então 1/3 do blumenauense, do eleitor, não foi votar. 12 candidaturas a prefeito, no máximo 6 candidaturas tinha tido até então. E a gente viu no decorrer da campanha que as pessoas não queriam saber de campanha, não queriam saber de mudança, tanto que teve 90% de reeleição em todo o país. Então eu não vejo aquela derrota eleitoral como uma derrota política. Eu fiquei mais conhecido, saí fortalecido, saí mais experiente, saí com a cabeça erguida, fiz uma campanha limpa, uma campanha com poucos recursos, uma campanha com muitos amigos, e foi uma vitória política, mesmo tendo sido uma derrota eleitoral, e isso nos projeta para novos desafios, né? Que são desafios estadualizados, mas com foco na região aqui, que é a pré-candidatura federal. Nós entendemos que já passamos por vereador, por deputado estadual, candidatura a prefeito, está maduro para ir numa pré-campanha agora, para deputado federal, numa campanha futuramente, e representar nossa região e todo o estado em Brasília. E tem um detalhe, né, Alba? A gente precisa de representatividade. Sem representatividade lá em Brasília, fica mais difícil a gente trazer os recursos necessários. Falasse tudo, até porque a nossa região não tem deputado federal, né? A gente precisa condicionar o nosso eleitor, mostrar, melhor dizendo, mostrar para o eleitor do Vale, fazer o voto regional. Não adianta o eleitor do Vale do Itajaí votar em alguém lá de Criciúma, ou votar alguém de Florianópolis ou de Joinville, que não transita todos os dias na 470, que não vai a Brusque pela Evo Silveira e pega ela toda esburacada, que não fala da necessidade do prolongamento da Via Expressa em Blumenau, que não vive a constância da fragilidade das barragens que afeta todo o Vale, que precisa de um olhar mais efetivo para toda a nossa região. A gente precisa apoiar quem é daqui, do Vale do Itajaí. Então fica aqui o nosso apelo, o nosso nome, já como pré-candidato. Peço que vocês avaliem o nosso trabalho. Entrem na rede social, digita lá Ricardo Alba, o Alba Estadual está no Instagram. Vocês vão ver todo o nosso trabalho, posicionamentos, o que nós defendemos, a família, os valores do trabalho, da livre iniciativa, a sociedade saudável. Então, acho que temos muito a mostrar e ainda muito mais a fazer pelo Vale do Itajaí, através da boa política que vemos fazendo. Para a gente fechar o nosso papo, é importantíssimo a gente não parar aqui a conversa com o Alba sem falar no cenário estadual, né? Hoje você está do lado do Jean, ex-prefeito de Floripa. Tem várias já pré-candidaturas a governador, né? Já se lançaram 4 ou 5 pré-candidatos a governador. O Moisés é candidato à reeleição, o Jorginho Melo, o Jean Loureiro, o Dário Berger, né? Tramontim, o Décio Lima, já falei 6 aqui. 6 pré-candidatos e vem mais ainda, né? O nosso partido, o União Brasil, que é a fusão entre o PSL e o Democrata, está lançando como pré-candidato o Jean Loureiro, ex-prefeito de Florianópolis, já foi deputado estadual, já foi deputado federal, vereador por 5 mandatos, prefeito eleito em 2016 e reeleito
em 2020. Com 70% ou mais de votos. E um dos prefeitos de melhor avaliação do Brasil. Se não conhecem o trabalho, deem uma pesquisada. O nome do Jean é muito forte, ele tem muito trabalho para mostrar. Um dos prefeitos mais bem avaliados do Brasil, que está colocando o nome dele agora como pré-candidato a governador e tenho certeza vai vir muito forte. Show. Gostou do papo, mano? Muito bom. Muito bom. Para você que ficou aí até agora, o meu muito obrigado. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho do Ricardo Alba estadual, hoje deputado estadual, pré-candidato a deputado federal aqui por Santa Catarina, representando a região do Vale Europeu. Eu agradeço demais a atenção de vocês, fiquem todos com Deus e voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio. Obrigado, pessoal. Abraço.